Salam, amigos. No Alcorão, a palavra evangelho aparece 12 vezes. Ela sempre aparece assim, escrita desta forma: Al-Injil. Ela começa aqui com Al. Al em árabe é o. Então é o evangelho. A tradução é o evangelho. Ou seja, o Alcorão fala do evangelho singular. Portanto, não faz sentido falar de evangelhos no plural. De acordo com o Islã, isso não existe. Vamos ler aqui. Destas 12 ocorrências do Alcorão, eu escolhi duas aqui para vocês. 5:46, vamos lá. E depois deles, os profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, comprovando a Torá que o precedeu, e lhe concedemos o Evangelho. Então, o Islã afirma que o Evangelho é uma escritura divina, uma escritura sagrada revelada aí por ordem de Deus para Jesus. Porém, é um Evangelho ali que hoje em dia não se sabe qual é. Alguns dizem que seria o Evangelho de Bernabé, outros falam que seria o Evangelho de Mateus. Não se sabe ao certo. Hoje em dia existem diversos aí evangelhos, né? Porém, no Alcorão afirma que originalmente havia apenas um. 5:47. Que os adeptos do evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou. Porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. Então aqui nós vemos escrito que que o Alcorão fala, né? Para os adeptos do Evangelho julgarem segundo o Evangelho, segundo o que Deus revelou nele. Porém, isso aqui seria uma referência à Bíblia? Será que o Alcorão fala para os evangélicos seguirem lá a Bíblia? Não, na verdade o Alcorão aqui está falando para os seguidores do Evangelho, que seria aqui novamente a palavra Al-Injil. Então, o Alcorão está se referindo a este evangelho, o evangelho original de Jesus. Então, ele está falando para quem tiver acesso a este evangelho original, seguir o que está nele. Que quem quiser seguir este evangelho original, tudo bem. O Alcorão não dá suporte para evangelhos aí ou seja, pseudo-evangelhos que surgiram tempos e tempos depois de Jesus. Vamos aqui ver uma tabela de datação dos evangelhos. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui está. Isso aqui são datas aproximadas que hoje se acredita terem surgido aí os evangelhos. Nós vemos aqui o evangelho de Mateus, ele teria surgido do ano 60 ao ano 105 depois de Cristo. Ou seja, no mínimo uns 60 anos depois de Cristo, uma vida inteira. Sendo que Jesus recebera o evangelho original ali 60 anos antes. Então, nós vemos aqui o evangelho de Mateus, né? Mas ninguém sabe se foi Mateus realmente que escreveu. Isso aí é uma estimativa, na verdade é um livro anônimo, tá? E diversos outros aqui que, no mínimo, 60, 45 anos depois de Jesus. Esses são os pseudo-evangelhos. É interessante, na minha opinião, que estes livros aqui, eles brigam com a religião verdadeira, assim como a Sunna briga com o Islã verdadeiro, porque foram textos tardios que surgiram tempos depois da revelação original. No caso, Jesus recebeu o Evangelho, Al-Injil original, e Muhammad recebeu o Alcorão original, e depois de tempo surgiram esses pseudo-evangelhos e esses pseudo-ditos, essa Sunna, essa pseudo-Sunna. São desvios lançados aí pelos malignos. Só por curiosidade, eu gostaria de mostrar aqui
o Evangelho de Lucas, como é que ele começa. Isto vai comprovar aí o que eu tenho a dizer para vocês. Lucas 1. Olha o que o Lucas aqui teria dito, né? Não sei se foi Lucas realmente, na verdade eu acho que é até um livro anônimo. Eles, os pais da igreja, que escolheram o nome Lucas. Vamos lá. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, então aqui ele falou que muitas pessoas ali começaram a fazer isso, né? Começaram a colocar em ordem a narração dos fatos. Então muita gente ficava falando aí nas ruas, né? Não sei, nos templos. Então as pessoas começaram a escrever isso. Aqui, ó. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então é um telefone sem fio aí de não sei quantas décadas. Então pareceu-me, então para ele pareceu também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó Teófilo, excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então este rapaz aqui, ele teve uma inspiração, uma necessidade ali religiosa de escrever a respeito desses temas religiosos. Porém, você escrever um texto religioso é uma coisa. Agora, você receber a palavra de Deus, do Criador do Universo, é outra coisa, muito distante. Então, são livros aí de cunho religioso, mas estão distantes de serem escrituras divinas. Então é isso, gente. Resumindo, o Islã afirma que Jesus recebeu o Evangelho. Não se sabe que livro seria esse. E o que nós temos hoje aí na Bíblia, como ensina coisas que não fazem parte da religião verdadeira, que é o monoteísmo. Muitos desses livros ensinam aí a trindade e desvios, né? Desvios do monoteísmo. Ensinam uma idolatria até disfarçada, malignamente disfarçada. Então, são realmente desvios. Seria bom se tivéssemos acesso aí ao verdadeiro evangelho revelado a Jesus. Salam, amigos, até a próxima, inshallah.